A gente acha que a festa vai iniciar hoje à meia-noite. Que nada! A festa já iniciou há bastante tempo. Se a gente aqui está com vontade e quer fazer algo, lá já está fazendo. Então nós deixamos para trás aquilo e aí colhemos o resultado não como nós esperávamos. Então esses pontos a gente tem que estar sempre levando em consideração. Fomos num festão. As energias vão atuar em ti 72 horas depois. O que tu vai fazer? Tu vai fazer o que no outro dia? A gente começa a perceber a importância que tem, aspas, o anjo que habita em nós. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o Jordelei dos Santos. Que coisa boa, fazia tempo que ele não estava aqui conosco no podcast. Hoje nós vamos falar sobre algo interessantíssimo e muito importante. De que o tempo ele está entrelaçado e que a espiritualidade sabe, vamos dizer assim, o que vai acontecer dentro de um período de 72 horas. A gente, acha que é novidade, mas os mentores, a espiritualidade, tem seres por aí que já sabiam que isso tudo iria acontecer em até 72 horas. Mas espera aí, isso tudo é premonido? Isso tudo é uma premonição? As coisas já estão definidas e escritas? É mais ou menos assim, porque esse período de 72 horas, nós estamos vivendo uma colheita de coisas plantadas um pouquinho antes, planejamentos para um pouquinho depois. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, Pedro, e é bom estar aqui contigo de novo, né? Sempre. Mas tem um ponto que a gente precisa lembrar, que estas informações, elas provêm principalmente em relação aos trabalhos que nós realizamos. Veja que, por exemplo, num trabalho como a Meditação Mundial, um trabalho como as lives do Portal Paz, o Evangelho, que nós também estamos fazendo, são trabalhos que demandam muito resgates, muito trabalho de auxílio, de amparo. Então, terminando um destes trabalhos, já começa os preparativos para o trabalho da próxima semana, do próximo agendamento. E essas 72 horas que o Pedro se refere, ela está completamente direcionada àquele trabalho. Por exemplo, os irmãos que serão atendidos, socorridos, encarnados ou desencarnados, já estão ali sobre a tutela, sobre os cuidados dessas equipes espirituais. Os espíritos já estão chegando para o contato direto com nós, os médiuns. Então assim vai se dando. Mas também ocorre, claro, a preparação para tudo que nós vamos fazer. A gente vai numa festa, por exemplo. A gente acha que a festa vai iniciar hoje à meia-noite. Que nada! A festa já iniciou há bastante tempo. E por quê? Porque nós já estávamos programados a fazer isso. Veja, tudo é uma programação que ocorre, nossa, eu sei que hoje, que dia 31 eu vou fazer isso. Então, os preparativos já começam antes para que o 31 possa estar. Até se tu, por exemplo, for bem de rememorar os sonhos, né? Tu vai sonhar com a festa. No dia que tu vai nessa festa de noite, qualquer que seja, por exemplo, provavelmente já sonhou com ela no dia anterior, com as pessoas que lá tu iria encontrar, porque tudo começa mais cedo. Se a gente aqui está com vontade e quer fazer algo, lá já está fazendo. Né? A gente dorme com algum pensamento, lá a gente está trabalhando nisso, a gente está indo em busca de tudo isso. Então, tudo começa mais cedo. É aquela história, Jorge, que eu gosto de contar sempre, de como que os mentores da espiritualidade vê mais ou menos o que a gente faz. O mentor Equinaz diz que eles veem o mundo assim de cima, que a gente vê mais ou menos a estrada. A gente está na linha do chão, na altura do chão, e a gente vê a estrada. Sim. A estrada vai fazer uma curva, a estrada vai dobrar para um lado. Mas eles vêm de cima e já sabem todo o percurso que aquilo lá tem, ou vai ter, ou está tendo. É claro que a gente se perde nas curvas, às vezes. A gente fazendo novas escolhas também, a gente pode mudar os caminhos, optarem por um, optarem por outro. Mas é aquela história que eu falo do bolo, né? Que se a gente vê na aura do Jordelei, né? Farinha. A gente vê na hora do Jordelei laranja, ovos. Se a gente vê na hora do Jordelei que ele está... E o Jordelei está indo na direção da cozinha, ligando o fogão, eu vou dizer assim, olha, em 40 minutos vamos ter um bolo de laranja. Né? É mais ou menos assim. Os ingredientes estão todos ali na hora dele para dar um resultado X, para convergir em algo. Mas, como tudo não está assim tão definido, vai que o Jordelei tem a brilhante ideia de fazer um suco de laranja e pão. Eu fico pensando porque
É mais fácil ver outras coisas na minha aura. Não, um fardinho de Heineken, preparando um churrasco. É mais fácil enxergar outras coisas na minha aura. Tu viu, os mentores conseguem ver com antecedência. Não, a gente está brincando porque eu e o Pedro, a gente tem essa intimidade de brincadeira. Mas isso que o Pedro falou é uma realidade. Claro que agora, de maneira um pouco exagerada, essa questão de ver farinha, ver ovos, ver laranja nas auras. Não, foi um exemplo, né? Sim. Energias. Não, é bom, o exemplo foi muito bom. Mas as pessoas têm que tomar o cuidado porque não vai enxergar a farinha, né? Não. Né? E... Os mentores, vendo certas energias, já podem prever o bolo que vai dar. Sim. Se vai abatumar, se não vai abatumar, né? Se vai torrar. Porque, veja, tem isso. E esse exemplo é muito bom, tá, em relação ao bolo. Porque eu tenho posse dos ingredientes, eu tenho posse da receita, eu sei quanto tempo eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas tudo isso ainda não é garantia que o bolo vai ficar perfeito. Não é garantia. Né? Ainda pode abatumar. Pode. E aí a gente tem que ver o porquê, o que levou aquilo. Ou seja, a gente usou tudo que tinha ao nosso recurso. Mas por que levou a esse resultado? Então aí caberá para nós outras pesquisas. E a espiritualidade provavelmente vai achar um jeito de nos trazer as respostas, se nós quisermos. Com certeza. E se nós estivermos abertos a essas respostas. Porque, pessoal, tem a 7ª lei do universo, é a lei do processo, que diz que tudo é um processo na vida. Ou seja, se a gente souber os processos, a gente faz qualquer coisa no universo. Né? A gente sabendo os processos para se montar um avião, a gente monta um avião voa. Né? Se a gente sabe os processos para fazer um bolo, a gente faz o bolo, né? Tem lá a receita do bolo, né? Segue aquele processo, primeiro isso, depois aquilo, depois 40 minutos no fogo. Vai ter um bolo. Ou seja, sabendo os processos, a gente sabe fazer qualquer coisa no universo. Estes processos, que é o que se pode verificar, porque a gente sempre já está num processo, a gente sempre está fazendo um processo de alguma coisa. Né? Então, a gente vê o caminho ao qual estão indo os nossos processos, o que a gente está fazendo, porque vai dar um resultado. E essa questão de 72 horas, porque é bem assim. Né? Porque o tempo ele está entrelaçado. A gente que aqui, do nosso modo físico de ver, parece que as coisas estão acontecendo aqui, mas aqui é resultado de um processo. Né? Aqui vai resultar em outros processos. Né? Então, o agora ele é resultado das nossas escolhas passadas, de coisas que nós fizemos, coisas que nós pensamos, né? E o daqui a 72 horas também é um resultado do nosso agora. Se agora que a gente prefere cultivar raivas, ódios e vinganças, daqui a 72 horas a gente vai estar muito pior do que se agora a gente estivesse cultivando coisas boas. Exato. A gente sempre vive uma colheita. E a gente tem que lembrar que a cada, por exemplo, 72 horas, mas a cada minuto das 72 horas nós estamos criando novas 72 horas. Então, ou seja, as coisas vão andando. Pegando o exemplo da cozinha, eu fiz o bolo e queimei o bolo. Aí a gente pensa o seguinte, mas tem um timer. E aí o timer vai te apitar e vai dizer, acabou. Mas nesse tempo eu não vi o timer tocar, eu estava envolvido com outra coisa, estava fazendo outra coisa. E daí queimou o bolo. E aí queimou o bolo. O que a gente pode trazer de lição? Nós não estamos focados naquilo que nós fizemos. Nós nos focamos em outra coisa. Então nós deixamos para trás aquilo e aí colhemos o resultado não como nós esperávamos. Então esses pontos a gente tem que estar sempre levando em consideração. Porque os nossos planos, as nossas ações e atitudes, elas nos conduzirão sim a bons resultados sempre. Mas a gente precisa ficar atento àquilo que a gente fez antes também, porque senão neste entrelaçar das energias, poderemos perder algumas. E mais, né, Jordley? Porque nessa questão do tempo estar entrelaçado, envolve mais. Envolve toda a nossa existência cósmica. Por quê? Porque agora nós somos um resultado de nós mesmos. Né? A gente, por exemplo, no passado, teve um trauma, um problema, algum acontecimento, e todos eles reverberam hoje aqui em nós. Tudo que a gente... Todas aquelas questões que ainda não foram tratadas, trabalhadas, trazidas à luz, reconscienciadas, né, reformuladas dentro de nós, elas estão atuando no agora. Porque só o agora existe sempre, é aquela velha frase.
né? E tudo o que aconteceu no agora. E tudo o que vai acontecer, vai acontecer agora. Então, e agora é o único momento que existe, literalmente. Tudo está aqui, no agora. Todas as nossas influências que a gente teve ao longo de todas as nossas vidas, não só as existências anteriores, as vidas passadas, mas também tudo que acontece nessa vida aqui. Tudo está influenciando neste agora. Então são vários fatores que podem sim serem calculados por grandes inteligências cósmicas. Assim, vocês devem ter cachorro aí na casa de vocês. E dizem que, né, nós estamos para os anjos, assim como os animais estão para nós. A Sheliana diz diferente, ela diz que as minhocas estão para nós o que nós estamos para os anjos, né? Então, pessoal, pode ter certeza absoluta que no universo tem consciências que sabem exatamente o que vai acontecer, o que está para acontecer, por calcularem, entre aspas, esse aglomerado de energias que está no nosso momento atual. Que nem nós, por exemplo, meu cachorro Pimpão. Eu sei o que vai acontecer com ele daqui a pouco, se ele fazer o que ele está fazendo, as brincadeiras que ele está fazendo, né? Mas ele não faz a menor ideia. E não acha nem que é possível saber. E esse é o nosso caso, perante com os anjos. Então existem seres no universo que sim, tem uma consciência que a gente não tem ideia da magnitude, mas que dentro da hierarquia cósmica auxiliam outros seres que também nos auxiliam, né, para que esse nosso momento seja sempre o melhor aproveitado possível, porque sempre também é uma colheita de quem nós fomos e tudo que a gente faz. Por isso que é importante também se trabalhar e todas as dificuldades que a gente encontra, todos os problemas que a gente encontra, servem e são para fazer a gente crescer neste sentido e libertar cada vez mais o nosso presente. Deixa eu fazer uma pergunta, Pedro, só para nós dois discutirmos mesmo. Minhoca não é bicho, não é animal? Então... É verdade. Então nós estamos para os animais como os anjos estão para nós. É verdade, tá certo. A minhoca é um inseto, né? É um inseto ou um animal? Não deixa de ser um animal, não deixa né? de ser um animal. Aí se nós formos pensar na minhoca pro cachorro, aí a gente está falando de consciências. Mas eu acredito que seja um animal. É verdade, Isso aí, essa pergunta foi o Ikenaz que me trouxe agora. O que mais que o Ikenaz nos diz? Ele tá aqui incomodando. Não deixa a gente falar, ele fica sempre achando uma pergunta, alguma coisa. Pergunta pra ele se ele quer participar de um podcast, fazer um podcast com o mentor Ikenaz. Isso aí, a hora que ele quiser a gente faz. Mas isso é um ponto muito importante, Pedro, porque veja, a espiritualidade nos ensina que nós estamos deixando de viver um mundo de provas e expiações. E que de todos os mundos de provas e expiações, o planeta Terra é o mais evoluído. Veja que é tão perigoso dizer isso, né? Porque de todos, que existem... Nossa! Não sabemos quantos... Incontáveis. E dentro de provas e expiações tem aquele que está mais perto do primitivo, tem aquele que está na transição para o meio, tem aquele que está no meio da transição, aquele que está na transição para regeneração e aquele que está entrando em regeneração. Ou seja, tem todo este ciclo de provas e expiações. Experiências disponíveis. Em mundos de provas e expiações. Só isso. Em mundos de provas e expiação. E nós estamos ali... Que representam menos de 1% dos mundos. E nós estamos na rabetinha ali, naquele ponto de cair para a regeneração, assim, sabe? Foi. Então, nesse ponto, a gente começa a perceber a importância que tem, aspas, o anjo que habita em nós. Porque nós não somos maus por completo. Nós não somos maus por completo. Nós não somos bons também não. Integralmente. Mas nós não somos maus o tempo todo, integralmente. Então, essa parte boa que existe em nós, que nós podemos chamar de o anjo que já habita em nós, do anjo que já somos, e colocar sobre aqueles que estão em estado inferior a nós, desde consciência, desde tudo. E eu não estou me referindo em relação a pessoas, né? Porque nós não temos aparelho para medir. Mas nós conhecemos as consciências, desde as coletivas, as que começam o desenvolvimento. Então, nesse ponto, veja, se tu coloca cachorros interagir juntos, eles vão brigar.
Mas os cachorros são muito amorosos. Mas entre eles vão brigar. Nós não brigaremos com eles. Pelo estado de consciência. E eles nos terão como orientadores. Pelo estado diferente que está. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente compara uma situação a outra. Porque é muito fácil nos perdermos nisso. Nesse processo todo que a gente está entre o entrelaçamento das vidas, isto é muito importante. Quando nós temos um bicho de estimação, um animalzinho de estimação, ele está entrelaçado no nosso dia a dia, no contexto. Nós seremos os responsáveis pela orientação do avanço espiritual deles. Agora, imagine, então, a responsabilidade que tem este momento na nossa vida. Porque o Equinas também fala que nós ainda estamos na época do plantio. A colheita não chegou ainda. Eu acredito que a colheita no mundo ainda não chegou mesmo. E para nós, acho que só a hora que partir. Será? Que não continuaremos trabalhando. Na hora que desencarnar, começa a colheita? Também, né? Não deixa de ser. Mas é que a gente tem uma espécie de colheita já, sabe? Sim. Alguns pequenos frutos a gente já consegue colher. Sim. Claro que nós queríamos os mais doces, mas os primeiros frutos, eles nunca são tão doces quanto o segundo, a terceira leva de frutos. Agora, não podemos desanimar jamais. E esse processo que o Pedro nos trouxe hoje, a reflexão, que é o entrelaçamento das energias, o entrelaçamento dos nossos pensamentos e de nossas programações, ela serve exatamente para nos trazer uma espécie de alívio por aquilo que está por vir. Então, nos traz a consciência, nos traz a possibilidade de nos responsabilizarmos mais e sabermos, bem, em 72 horas eu farei isso mais ou menos, tal dia eu farei isso. Então terá uma série de processos e esses processos farão parte da nossa vida como crescimento. E mais, pessoal, as energias continuam atuando em nós tempos depois, pode-se dizer até 72 horas, né? Por exemplo, a festa é o melhor exemplo, né? A festa é o melhor. Fomos num festão, as energias vão atuar em ti 72 horas depois. O que tu vai fazer? Tu vai fazer o que no outro dia? Estará ainda sob influência. E dependendo do tipo de energia, poderá ficar até um pouco mais de 72 horas. Exato. Olha, eu já vi pessoas ficarem meses com influência. Meses, anos. Não, é verdade, porque ressona lá com o obsessor e pronto. Nossa, com obsessor não, tu vai lá no ninho direto. É verdade. E acho que isso nos dá mais pano, já olhei para um próximo podcast, nós falarmos sobre as energias nas festas, em locais. Perfeito. E certos locais, que tipo de energias que podemos encontrar por lá. Porque isso é bastante interessante, acho que as pessoas não conhecem muito alguns ambientes espirituais que tem por aí, que acham que é muito bonito, muito maravilhoso, mas isso no plano físico. Rapaz, não vamos assustar ninguém. Não. Mas, pessoal, se inscreva no canal para não perder este videaço. Este aqui é o primeiro vídeo do ano do canal, então feliz ano novo para todos vocês. Se inscrevam no canal do Jordelei também, canal Portal Paz, e agradeço muito a presença de todos vocês. Deixem seus comentários, suas perguntas, para que a gente vá respondendo ao longo dos vídeos. Jorge, te agradeço. Eu que sou grato, eu que sou grato demais. A gente termina gravando em 31 e começa apresentando em dia 1º. Então isso eu só tenho a agradecer. O fechamento em chave de ouro e a abertura em chave de ouro. Exatamente. Pessoal, a gente agradece muito a tua presença, a tua participação. Um ano iluminado para todos. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!